Quando o assunto é administrar aquele comportamento indesejado do seu filho, muitos são os desafios, né? Eu sei. É muito comum que nestes momentos os métodos disciplinares envolvam gritos, ameaças, castigos e até mesmo agressão física. E o que eu quero te contar hoje é que existem outras formas de lidar com aquele comportamento que tanto incomoda no seu filho e que para isso eu vou te ensinar um passo a passo que vai facilitar esse processo. Mas antes da gente começar essa conversa, eu gostaria de te pedir para compartilhar esse vídeo com alguém que pode gostar ou se beneficiar com este conteúdo. É algo bastante simples, mas que me ajuda e muito a fazer com que esta mensagem chegue para um número maior de mães e pais. E lembrando que toda terça-feira tem uma mensagem minha para você aqui no YouTube. Mas, caso você queira ter acesso aos conteúdos que eu produzo diariamente, me acompanha no Facebook e me segue no Instagram, que eu vou gostar de ter a sua companhia por lá também. Agora nós vamos falar sobre como intervir quando o seu filho tiver um comportamento que não é desejado e que você não gostaria que voltasse a se repetir. E o primeiro passo desse processo sempre vai ser o diálogo. Dar espaço para que a criança fale sobre o que aconteceu ou por que ela agiu de determinada forma. E aí você vai me perguntar: mas Jordana, por que isso é importante? E eu vou dizer para você que este momento é importante porque nós temos a oportunidade de explicar o que ela fez de errado e como ela pode se comportar em uma próxima vez que essa situação acontecer. E aí nós vamos falar sobre o segundo passo, que é fazer a resolução de problemas, onde você vai definir o problema junto com a criança, vocês vão pensar em possíveis soluções e aqui abre parênteses. É importante que a gente escute o ponto de vista dela sem fazer julgamentos, fecha parêntese, e vocês vão em seguida avaliar as possíveis soluções. Se são realistas, se são possíveis de serem colocadas em prática e se elas podem funcionar. Feita essas etapas, a criança vai colocar em prática a solução escolhida. E depois disso vai avaliar, vai te contar se foi uma boa escolha. Utilizar essa estratégia depois que um problema acontece, aumenta o repertório de comportamentos da criança e faz com que ela descubra novas formas de se comportar. E, consequentemente, aumenta a probabilidade dela agir de uma maneira mais adequada no futuro. No terceiro passo, nós vamos oferecer oportunidades de reparações e uma consequência lógica para esse comportamento que a criança teve. E aqui eu acho super importante te contar que esse tipo de consequência precisa ter uma relação com o comportamento que não foi bacana, com o comportamento que foi indesejado. Então, deixa eu tentar exemplificar, contextualizar um pouquinho aqui para você. Se o seu filho, ele machucou o irmão, ele pode fazer um curativo para ajudar esse irmão a se recuperar. Se o seu filho acabou quebrando alguma coisa, ele pode te ajudar a consertar. Se ele falou algo que foi feio, ele pode pedir desculpas.
Aqui, o nosso objetivo é ajudar essa criança a reparar o dano causado e envolver ela nessa situação para ajudá-la a lidar com as consequências daquilo que ela fez. E aí, você deve estar se perguntando: mas Jordana, e se essas consequências lógicas não forem o suficiente? Ou não funcionarem? Aí eu vou sugerir para você utilizar uma outra estratégia que a gente chama de retirada de privilégios, que nada mais é do que retirar algo que a criança gosta, seja em relação a essa tarefa ou a outras atividades que ela tenha na rotina. Porém, é importante que você faça uso dessa estratégia apenas por um dia, porque é importante que a criança tenha a oportunidade de se comportar bem no dia seguinte. Ou então, que você use essa estratégia somente até ela atender a sua solicitação e acabar corrigindo o comportamento. E deixa eu te explicar o porquê que não é interessante a gente fazer uso desta estratégia por um período longo de tempo, tá? E aqui, leia-se longo de tempo como a retirada de um privilégio por uma semana, por 2 semanas, ou às vezes até por um período maior, chegando aí a atingir um mês, né? Por quê? A criança, ela vai se desmotivar, ela não vai ter um incentivo para agir de uma outra forma, né? Então, a ideia aqui é que ela entenda que ela ficou sem esse privilégio como uma consequência de um comportamento que ela teve. No entanto, a gente quer que ela tente agir de outras formas, né? E aí, se a gente tem esse intervalo de tempo muito grande, como, né, uma forma de discipliná-la, né, ela acaba perdendo, a tarefa acaba perdendo sentido, né? E ela acaba se desanimando, porque já que eu vou ficar tanto tempo, né, uma semana, um mês sem usar o meu tablet, por que eu vou fazer diferente? Entende? Ou, dependendo da idade que esta criança tem, ela pode acabar esquecendo qual foi o comportamento ou o motivo pelo qual ela perdeu esse privilégio. E aí, né, a nossa estratégia, ela acaba perdendo sentido, porque a intenção não é tirar o privilégio por tirar. A ideia aqui é que ela entenda que o comportamento dela gerou esta consequência. E quando ela acaba esquecendo de qual foi o comportamento que gerou, né, a retirada do privilégio, as chances dela mudar esse comportamento praticamente não existem. E por último, lembre-se que as crianças estão em um processo de aprendizagem. Então, elas vão cometer erros, elas vão esquecer as nossas solicitações e elas vão argumentar. Não adianta a gente pensar somente em corrigir o comportamento que não é bacana. Nós precisamos ajudar a criança a aprender outras formas de se comportar. E para isso, nós, adultos, vamos avaliar o nosso próprio comportamento e ver de que forma a gente pode contribuir. Como falar de uma forma que ela nos compreenda. Ou que coisas que a gente faz que podem influenciar no aparecimento daquele comportamento indesejado. E nesses momentos, como que nós podemos agir de uma forma diferente?
Eu espero de coração que esse passo a passo te ajude a corrigir aqueles comportamentos indesejados no seu pequeno. E se esse vídeo acabou te ajudando de alguma forma, curte e me deixa a tua opinião aqui nos comentários, que eu vou adorar saber o que você achou, tá bom? Até a próxima terça. Tchau, tchau!